Nós começamos o Revista TST com um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Acompanhe na reportagem. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST manteve competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso de atletas menores de 16 anos do Cruzeiro Esporte Clube. O Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público de Minas Gerais apontam irregularidades na contratação de jovens para as categorias de base e pedem que o clube formalize o contrato de aprendizagem. Na ação, o MPT e o Ministério Público Estadual Mineiro pediram, entre outras reivindicações, afastamento imediato das categorias de base dos atletas menores de 14 anos, com acompanhamento psicológico e transporte para visita aos pais e responsáveis, e celebração de contrato formal com os jovens entre 14 e 16 anos, com bolsa não inferior a um salário mínimo. O juízo de primeiro grau não reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar a ação. Por envolver crianças e adolescentes, a conclusão foi que o caso caberia à Vara da Infância e da Juventude, na Justiça Comum. Mas, em segundo grau, o entendimento foi outro. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais considerou haver vínculo de emprego entre os jovens e o clube. Para o regional, como os garotos são mantidos em alojamento, participam de torneios e de processos de seleção, a prática é de desporto de rendimento e não educacional. O Cruzeiro recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na quinta turma do TST, o clube alegou não manter nenhum tipo de contrato formal com os adolescentes e afirmou que eles têm liberdade para deixar o local quando quiserem. Os ministros, no entanto, declararam a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o caso e determinaram o envio do processo para a Vara da Infância e da Juventude em Belo Horizonte. Mas o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público do Trabalho apresentaram embargos em ação civil pública na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST por considerar que a situação trata sim de relação de emprego. O relator do processo na SDI 1, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, considerou os argumentos da quinta turma e votou pela rejeição dos embargos. A Igreja Quinta Turma, num acórdão de relatoria do ministro Caputo Basso, um voto lapidar, entendeu que aqui não há a competência da Justiça do Trabalho, porque não se trata, e faz a distinção muito bem feita, não se trata de desporto de rendimento, e sim desporto educacional, e por isso afastou a alegada contrariedade à súmula 126, entendeu inespecíficos os arestos trazidos. Mas o ministro Alberto Bresciani pediu vista e, ao retomar o julgamento, abriu divergência. Para o ministro, ao mudar a decisão de segundo grau, a quinta turma contrariou a súmula 126 do TST, que veda o reexame de fatos e provas. Pedindo da máxima vênia ao eminente ministro relator, ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, propõe o conhecimento dos embargos por contrariedade à súmula 126 desta Corte e pelo seu provimento no mérito para determinar o retorno dos autos à egrégia quinta turma, a fim de que prossiga no julgamento do recurso de revista do réu, inclusive quanto à preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, como entender de direito, atendendo aos dados fáticos constantes das decisões regionais e àqueles admitidos pelo réu no recurso de revista. O ministro José Roberto Freire Pimenta acompanhou a divergência e ressaltou que a competência da Justiça do Trabalho é evidente para julgar o caso concreto, levando em conta que o próprio réu reconheceu a prática como atividade de rendimento. O próprio réu reconhece a prática de desporto de rendimento entre os menores integrantes das categorias. Então, o fato oposto serviu de premissa para a decisão regional. E inverte-se o fato na quinta turma e decide-se o contrário. Portanto, aqui, data vênia não é mero enquadramento jurídico. As premissas fáticas foram invertidas pela Igreja Quinta Turma. O ministro Breno Medeiros votou com o relator por entender que não cabe, nesse caso, nova análise dos fatos. Nós não estamos falando sobre competência.
nós estamos falando sobre súmula 126. E, para mim, o conceito, se é hipercompetitividade, se é relação de desporto educacional ou se é qualquer outra relação, isso é conceito da lei e não fatos e provas. Na realidade, a quinta turma entendeu, de acordo com os fatos, e alocou os fatos dentro de um conceito legal que ela entendeu pertinente nessa decisão. Por maioria, a SDI 1 aceitou os embargos por contrariedade à súmula 126 do TST e determinou o retorno dos autos à quinta turma para que examine os pedidos feitos pelo clube no recurso de revista.